Bom, como eu havia falando, aqui no caderno de recuperação de vocês, tem aqui, ó, data, horário de prova, conteúdo. Bom, conteúdo, pegando do módulo 6, um do módulo 7, um do módulo 8, né? A gente vai rever rapidamente esses três carinhas aqui. Aqui eu vou estar colocando essa aula gravada, tá? Caso você queira dar uma olhadinha antes da avaliação. E aqui você tem as videoaulas já dadas sobre os temas que vão cair, né? Caso você queira ver também os vídeos que já foram desenvolvidos, ó. Tá tudo aqui, bonitinho, para você poder dar uma olhada. E por fim, claro, você deve entregar os exercícios do módulo 8 resolvidos e anexar esse trabalho na aba de tarefas. Então aqui está a aba de tarefas, o valor desse trabalho é 3 pontos, né? Aqui eu estou dando um exemplo, né? Você já tem aqui, ó, a Giovana Marques já entregou, tá? Anexe as fotos de suas resoluções do módulo 8 aqui. Os exercícios de sala. Suas fotos devem ser da apostila dos exercícios de sala. Não precisa dos adicionais. Beleza? Então, tá aqui a estrutura que você deve olhar e analisar. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não? Tá bom. Então, vamos lá, vamos dar início. Vou abrir aqui o nosso ambiente. Só um minuto que tá devagar aqui, viu, gente? Vamos lá. Bom, vai. Deixa eu divisar aqui, né? Vamos começar na ordem que tá lá, tá bom? O primeiro tema que a gente vai ter que lembrar aqui é esse aqui, ó. Transmissões de calor. As formas de transmitir calor. Transmissões. Ou melhor, vamos colocar só transmissão. Opa, esqueci do. Opa, esqueci do S aqui. Tá. Bom, tem que lembrar primeiro o que é calor, né? Calor é quando você analisa a energia térmica saindo de um corpo e indo para o outro. Então, a gente pode dizer que o calor é a energia térmica em trânsito. A energia térmica, ela vem aí muito do aumento de temperatura ou da redução de temperatura, e essa energia térmica pode transitar entre os corpos ou de um determinado corpo para o meio ambiente. E vice-versa, né? Do ambiente para o corpo e por aí vai. Portanto, a transmissão ela depende dessa passagem, tá? Então essa passagem você tem que lembrar que ela pode ocorrer de três formas. Então existem três formas que essa passagem ocorre, tá? Então a gente tem que enumerar aqui os três tipos de transmissão de calor. O primeiro tipo aqui a gente chama de condução. O segundo tipo a gente vai chamar de convecção.
E o terceiro e último tipo a gente vai chamar de radiação ou irradiação, tá? Então são as três formas de você conduzir aqui. Primeiro eu vou falar aonde que ocorre essas transmissões essencialmente, tá? A condução ela ocorre essencialmente em corpos sólidos, a gente já vai ver o porquê. A convecção ocorre essencialmente em líquidos e gases. E a radiação, ela não depende de um meio material, né? Não depende de um meio material. Como assim, né? Perceba que tanto os sólidos quanto líquidos e gasosos, esses meios, eles são meios compostos de átomos, né, de matéria. São meios chamados de meios materiais. A radiação é a transmissão de calor que ocorre aí, pode ocorrer em um ambiente que não seja de meio material, que não seja composto de átomos. Por exemplo, o vácuo, tá bom? O vácuo é um exemplo muito simples da gente visualizar desse meio não material, ok? Até aqui alguma dúvida? Alana, Iago, até aqui alguma dúvida? Então tá bom. Bom, então como que ocorre cada um desses meios de transmitir calor, né? Primeiro, na ordem aqui, né? Na ordem aqui, ó. Um, dois e três. Vamos na um aqui, ó. Condução. Bom, a condução ela ocorre de forma que a gente consegue visualizar isso aqui no nosso dia a dia, né? Se eu tiver um recipiente que tem um determinado líquido dentro, sei lá, uma sopa, qualquer coisa do tipo, tá? Então, tá de exemplo aqui. Eu vou ter um líquido aqui dentro, legal? Esse líquido, ele está preenchendo esse espaço aqui, ó, como se fosse uma panela de alguma coisa, tá? E aí eu venho aqui e eu estabeleço que eu vou colocar aqui uma colher de metal, tá? Então minha colher de metal, ela está inserida dentro deste líquido, ok? Então a colher de metal é um sólido, tá? É um sólido importante. E eu sei que esse líquido ele está recebendo o calor do fogão. Então eu tenho a chama do fogão aqui, ó, que é a nossa fonte fornecedora de energia térmica, tá? Então, está fornecendo calor aqui para o líquido, para a minha sopa. Esse líquido ele começa a ter sua temperatura aumentada, porque o calor vai fazer as moléculas daquele líquido se agitarem. Assim que as moléculas se agitam, o calor que as moléculas vão liberar, o metal ele vai pegar para si. Então, se você der um zoom nessa colher de metal aí, imaginar as moléculas que compõem essa colher de metal, moléculas a gente vai chamar de bolinhas, ok? Se eu olho para essa pontinha aqui, tem essa molécula. Essa molécula, ao receber calor, ela começa a vibrar, começa a se agitar. Ela automaticamente vai bater na molécula do lado. Bateu na do lado, a do lado começa a se agitar também. Consequentemente, vai bater na do lado, que vai se agitar também. E isso vai acarretar aí em uma transmissão de calor molécula por molécula. Portanto, a gente diz que o calor ele está sendo conduzido molécula por molécula. Por que que ocorre
essencialmente em sólidos isso aqui, porque as moléculas do material em estado sólido estão mais juntas, estão mais próximas. É mais fácil delas se baterem e transmitirem calor umas às outras. Tudo bem, gente? Alana, Iago, sim. A Alana disse que sim. Eu suponho que o Iago também, né? Então, dando sequência. Então, essa aqui é a condução. Segunda forma de transmitir calor, que é a convecção. De novo, vou dar um exemplo do recipiente. Então, se você tem um recipiente aqui, esse recipiente vai ter aí a funcionalidade de ter um determinado líquido aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui. Imagina que eu tenho água, tá? A água está preenchendo todo esse espaço aqui, ok? Aqui dentro, parte interna. E eu, novamente, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui esse recipiente com água na boca do fogão. Sabemos que o fogão é a nossa fonte fornecedora de energia térmica. O que vai acontecer, né? As moléculas que compõem a água vão começar a se agitar. E com essa agitação, elas começam a se distanciar umas das outras. E aí você tem que lembrar da relação de densidade. A densidade de um corpo é a massa sobre seu volume. Por que você precisa lembrar disso aqui? Porque se as moléculas se distanciam, o espaço vazio entre elas aumenta, logo o volume aumenta. E se o volume de um corpo aumenta, sua densidade diminui. Portanto, as moléculas que estão aqui embaixo, que são as que têm o primeiro contato com o meu calor, né, essa energia térmica em trânsito, elas vão começar a fazer o quê? Ficar menos densas, por causa do aumento do volume, ok? E aí, como fica menos denso, o que é menos denso boia, né? Logo, eu posso falar que o material que é mais quente, o líquido mais quente, ele vai fazer o quê? Ele vai iniciar um movimento de subida por ficar menos denso. E o material que é menos quente, não é que ele é frio, ele é menos quente. Ele vai começar a descer, porque ele vai ficar mais denso. Ele tem volumes menores, maiores densidades. Então, esse movimento do material mais frio descer e o material mais quente subir, por diferença de densidade, a gente chama de movimento convectivo. Ocorre em líquidos e gases. Tudo bem, Alana? Tudo bem, Água? Sim. Ok. Por fim, terceiro e último, a radiação, né? Na radiação, você vai ter aí a transmissão do calor em um local que não é um meio material. E aí o maior exemplo que a gente tem disso, né, de forma bem simples, é quando a gente olha para o Sol, né? Então, se a gente tem o Sol aqui e a gente tem a Terra aqui, fora de escala, tá, gente? Fora de escala só para você visualizar. A gente tem o Sol e a Terra. O Sol, ele é uma estrela, então ela está realizando ali uma reação que a gente chama de fusão nuclear. E essa reação libera calor, coloca energia térmica para ser transmitida aí. Só que entre o Sol e a Terra, quando a gente para e pensa friamente entre o Sol e a Terra, aqui ó, a gente tem um meio chamado de vácuo, ok? E o vácuo, ele não é o meio material, porque é o local onde eu tenho o menor número de átomos por metro quadrado. Só que a Terra recebe esse calor do Sol. Então existe uma forma de transmitir calor que viaja pelo vácuo. Então o que vai acontecer? Esse calor vai ser transmitido nessa forma aqui, ó, na forma de ondas.
Então, quando o calor ele é transmitido na forma de ondas eletromagnéticas, não precisa saber o que é isso agora, só que acontece. Você vai aprender isso aqui no ano que vem. Ondas eletromagnéticas. Quando o calor é transmitido por forma de ondas eletromagnéticas viajando num local que não é o meio material, ocorreu aí a terceira e última forma de transmitir calor, que é a radiação. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Bom, então, de acordo com o que nós temos de conteúdo, ó, transmissão de calor foi falta quantidade de calor sensível e tectônica de placas. Na hora que eu for falar de tectônica de placas, eu vou usar isso aqui que foi a nossa última aula do ano, tá bom? Então, vou falar sobre a tectônica de placas com base nisso aqui já. Agora, falta falar de um tipo de calor, que é a quantidade de calor sensível. Então, quantidade de calor sensível. Vamos só ligar o ar aqui. Pronto. Bom, o que é a quantidade de calor sensível, né? Quantidade vai me dar um valor, ok? Calor é a energia térmica intrínseca. E por que chama calor sensível? Porque a gente vai analisar esse recebimento ou essa perda de calor pelo corpo sem que ele mude de estado físico. Por exemplo, água. A água, a gente sabe que ela congela no zero e evapora lá no 100. Então, entre 0 e 100, ela é água, é líquido. Eu posso fazer a água sair da temperatura 20 para 50. Ela ainda é líquida, ok? Só que para ela variar a temperatura, tem que receber ou perder calor. Então, aqui, a especificação desse tipo de calor é não há, não há mudança de estado físico. Isso aqui é a principal característica dele. Não há mudança de estado físico, ok? Não vem ao caso agora a gente falar sobre capacidade térmica no caso, tá? A gente vai falar direto da equação fundamental, que é a equação de calor sensível. Dentro dela, a gente vai analisar o que a gente tem, tá? Quantidade de calor, a gente chama de quesão, ok? Depende do quê? Da massa que o corpo possui, do material e o estado físico que ele está e a variação de temperatura que ele sofre, ok? Essa equação é a equação que calcula a quantidade de calor sensível, quesão. M do quê? De massa. E aí massa sempre em quilogramas. Okay? Que mais? Calor específico. E aí o que é o calor específico? Né? No sistema internacional, ele é dado por Joule, quilograma vezes Kelvin, tá? Mas, normalmente a gente usa o usual aqui, que é caloria, grama e grau Celsius, né? Aqui, variação de temperatura, tá? Então, variação de temperatura. Variação de temperatura, a gente, no sistema internacional, chama de kelvins, tá? Sempre em kelvins no SI. Bom, são os três caras que você precisa saber, ok? São os três caras que você precisa saber, porque eles estando nas unidades corretas aqui, ó, correspondentes, a nossa quantidade de calor, ela vai ser dada em joules, que é o que a gente quer, tá bom? Portanto, toma só cuidado com esse carinha aqui, que é o calor específico do corpo, tá?
calor específico do corpo, ele depende de duas coisas. Ele depende do material que é feito e depende do estado físico. Então, se eu mudar o material, eu mudo o calor específico da substância. Porque o arranjo molecular é diferente, ele recebe essa energia térmica diferente. E se eu mudo o estado físico, além do arranjo molecular ser diferente, as moléculas estão mais juntas ou mais espaçadas, e aí também recebe calor de forma diferente. Então, fica atento ao valor do calor específico. Vai ser dado normalmente na questão. Se não for dado, você vai ter as outras variáveis, Q, M, delta, θ, para calcular esse calor específico aí. Tudo bem, gente? Sim? Não, beleza. Beleza. Então, muito cuidado aqui, hein? Talvez dos três temas aqui, esse do módulo 7 seja o mais difícil, tá? Seja o mais difícil. Então, fica atento a esse tema, tá bom? Terceiro e último tema da nossa avaliação será aí placas tectônicas, que começa aqui, tá? Então, eu vou usar isso aqui de novo, né? A parte da aula dada, para poder explicar para vocês um pouquinho, relembrar aí placas tectônicas, né? Olha lá, o que são placas tectônicas? Primeiro, tem que lembrar da estrutura da Terra, né? Terra, ela tem uma camadinha muito fininha que a gente chama de crosta terrestre. A crosta ou crosta é dividida em duas partes, né? A crosta oceânica e a crosta continental. Continental é onde estão os continentes e oceânica é onde está o oceano, logicamente, né? Abaixo da crosta a gente tem o magma, né? A gente tem lá o manto terrestre, onde temos as rochas derretidas, bem derretidas, está lá. E aí, essas placas, elas têm livre movimentação, são grandes blocos de terra que formam a nossa crosta, mas que estão sobre o magma. Então, elas podem se movimentar, beleza? São grandes blocos que têm livre movimentação. Placas que a gente conhece aí, tem várias, tá? Aqui tem uma simplificada. Você tem aí a placa do Pacífico, aqui a placa sul-americana, onde o Brasil está exatamente em cima, né? Tem a placa norte-americana, olha o tamanho dessa placa aqui, laranja, placa euroasiática, placa africana, por aí vai. Bom, então essas placas estão se movendo. Como que elas estão se movendo? Sempre elas estão se movendo uma em relação à outra. Então elas podem se aproximar, se afastar ou deslizar, uma em relação à outra. A gente chama esses encontros de limites de placas tectônicas. Os limites são de três tipos. Convergentes, então eu coloquei aqui como duas placas hipotéticas, 1 e 2, tá? E elas vão de encontro, beleza? Então o limite convergente é quando as placas convergem, se encontram, tá? Exemplo, aqui, ó, nessa parte rosinha aqui, ó. A placa de Nazca vai para a direita e a placa sul-americana vai para a esquerda. Então elas fazem assim. O que vai acontecer nesse ponto aqui, que é o ponto de convergência? Um processo chamado de subducção. Subducção é quando uma placa desce em relação à outra por diferença de densidade. Então a placa sul-americana, que vai para a esquerda, ela vai descer em relação à placa de Nazca, que está indo para a direita. Só que quando isso acontece, imagina que a minha mão esquerda é a placa de Nazca, né? Isso vai começar a descer, a placa de Nazca vai fazer assim, ó. E isso aqui que forma essa subida, formam aí cordilheiras. São chamados de dobramentos modernos lá na geomorfologia, né? Então, por que aqui na América do Sul a gente tem a Cordilheira dos Andes? Exatamente por causa desse processo
de subducção que a placa sul-americana faz em relação à placa de Nazca. Bom? Alana, tudo bem até aqui? O Iago acabou saindo aí, não sei o que aconteceu. Sim? Legal. Segundo tipo de limite de placas, o famoso limite divergente. Coisas que divergem são coisas que se afastam. Então, a divergência de placas tectônicas tem a ver com o afastamento entre elas. Então, aqui eu dei um exemplo hipotético de placas 1 e 2, distanciando-se uma em relação à outra. Exemplo, aqui pelo mapa, na legenda, ó, divergente é esse limite verde. Então, aqui entre a placa sul-americana e a africana, nós temos essa divisão entre elas, essa falha geológica, a gente vai chamar aí de limite divergente. Por quê? Ó, pelo mapa, a placa sul-americana vai para a esquerda, ao passo que a placa africana ela não chega aí totalmente para a direita. Ela está meio que subindo, mas mesmo assim tem um distanciamento, claro. Logo, elas estão divergindo-se. Aqui no mesmo desenho, América do Sul para a esquerda, placa africana para a direita, se afastando. Aqui embaixo temos o magma, né? Tudo bem, Alana, com limite divergente de placa tectônica? Sim? Ótimo. Terceiro e último tipo de limite que você deve saber. Limite transformante. Tá? O limite transformante, nós não temos nenhum encontro nem uma separação. Elas estão lado a lado, só que ocorre um deslizamento uma em relação à outra. Okay? Então, aqui no meu exemplo da transformante, temos a placa 1 à esquerda, a placa 2 à direita. Coloquei a placa 1 descendo e a 2 subindo. Então, aqui nessa divisão, está tendo aí um arrasto entre as placas. Tudo bem? Onde que a gente encontra isso aqui no nosso planeta? Né? Por exemplo, aqui na placa norte-americana em relação à placa do Pacífico. Né? A placa do Pacífico, a gente vê que ela vai mais ou menos na diagonal aqui, certo? E você tem também aqui, ó, a placa norte-americana. Tá vendo que aqui eu tenho um limite entre elas, ó? Nessa beirada que eu circulei de preto, você tem uma diferença de velocidade entre as placas, que acaba causando um arrasto. No meu exemplo, eu coloquei uma para baixo e uma para cima. Aqui, tá vendo essa seta vermelha? É a direção da placa. As duas vão para lá. Só que pela diferença de velocidade, uma vai mais rápido que a outra. Né? E aí ocorre esse arrasto, gerando o que a gente chama de limite transformante. O que acarreta aí o que a gente chama de falha de San Andreas. Ou San Andreas, né? Depende como a gente fala aí, os dois jeitos estão corretos. Mas importante saber desse deslize. Tá? Agora, tá, esses movimentos eles acarretam o quê, né? Porque isso é o que acontece. Mas quais são as consequências desses acontecimentos? O que acontece aqui é o seguinte, a gente tem alguns fenômenos naturais que são decorrentes desses movimentos de placa. O primeiro deles é o vulcanismo. Okay? O vulcanismo ele pode ocorrer em áreas, por exemplo, aqui de subducção. Quando a placa ela desce, pensa que antes dela descer tinha magma aqui. Quando ela desce, ela ocupa o lugar desse magma. Então, esse magma pode fazer o quê? Subir. Então, aqui, ó, neste pontinho aqui, ó, nesse pontinho aqui, pode ocorrer a formação do quê? De vulcanismo, né? A ocorrência de vulcanismo, porque nós vamos criar basicamente uma chaminé. Quando a placa desce, o magma ele tende a subir aqui e passar pela nossa nova formação geológica aqui. E aí, quando o magma sai, a gente chama ele de lava, tá bom? Quando ele sai da terra, da parte de dentro para fora, a gente chama ele de lava. Tudo bem? Vulcanismo. Alguma dúvida, Alana? Ok. Bom, outros tipos de fenômenos naturais decorrentes do tectonismo, né? Analisando o limite transformante, eu desenhei duas placas aqui de forma tridimensional.
uma com velocidade para cima e outra com velocidade para baixo, para exemplificar esse arrasto. E aí pensa, se essa placa é oceânica, se ela está embaixo, em cima tem um oceano aqui, quando ela faz isso aqui, ó, tem uma altíssima, esmagadora liberação de energia. Essa liberação de energia pode ser na forma de ondas mecânicas. E essas ondas vão se propagar por algum meio. Nesse caso, só tem água em cima. Então, como tem uma liberação de energia e outra formação de ondas, nós podemos ter a formação aí de tsunamis. Ok? Aqui, ó, alta liberação de energia, ondas sísmicas, são ondas mecânicas. Tá? Que mais, além de tsunamis? Se essa falha tem esse deslize numa placa, entre placas continentais, por exemplo, onde temos continentes, não tem água em cima, mas nós temos terra. E essas ondas sísmicas vão se propagar em terra. Quando elas se propagam em terra, ocorre um movimento de terra, e esse movimento de terra a gente chama de terremoto. Tudo bem? Então, Alana, basicamente é isso, tá bom? Aqui eu tinha feito algumas questões, depois dá uma olhadinha na aula que eu coloquei como auxílio. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu falo sobre tudo isso e resolvo as questões. Eu acho, não, na verdade, eu acho que nessa aula eu só resolvo as questões. Como você vai ter essa gravação, dá uma olhada na resolução para te ajudar. Tudo bem? Não tem nenhuma dúvida? Tá bom. Bom, Alane, então é isso, tá? Não sei, deixa eu ver se o Iago voltou. Acho que o Iago não voltou. Tá voltando. Julianelli estava aí também. Não tinha visto. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado mais claro, tá? E faça uma boa prova hoje. Vai tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Ó, beijão, Alana. Até mais, hein?